Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar aqui mais uma palavra abençoada para todos. E a palavra de hoje eu quero deixar está no livro de Gênesis 26, verso 18. Essa palavra é uma palavra muito interessante que nos dá ânimo para continuar com as nossas batalhas, continuar com nossos projetos, que muitas vezes estão parados. Por quê? Porque aqui a palavra fala de Isaac. E Isaac, a palavra fala que o pai dele, Abraão, abria poços. Só que ele chegou numa determinada terra que ao que ele abria poços, os filisteus vinham e tampavam aqueles poços, falando que aquela terra era deles. Mas o interessante é que ele não desistiu, ele continuou abrindo os poços. E toda vez que ela abria o poço ali, aquela terra, os filisteus vinham, tampava, falava que era deles. E ele saía dali, ia para outro lugar, fazia a mesma coisa, abria, e os filisteus vinham e tampava. Só que Isaac ele tinha algo muito interessante que às vezes nos dias de hoje nos falta. Isaac tinha a direção de Deus, ele tinha o favor de Deus ao seu lado. Mesmo que os poços eram tampados, ele ia, abria outro e dava água. Por quê? Porque ele tinha o favor de Deus e ele tinha a direção de Deus e as coisas fluíam. Mesmo com perseguição, o que ele fazia dava certo. E muitas vezes nós não damos certos nas nossas decisões, nos empreendimentos, nas coisas que a gente faz nos dias de hoje, porque muitas vezes nós não temos o favor de Deus naquilo ali. Às vezes estamos mexendo com algo que não é da vontade de Deus. Por isso é muito importante que tudo que nós for fazer, nós consulta a Deus, se nós estamos na direção ou não, porque Deus mostra, Deus fala. E a palavra fala que Isaac estava na direção. Ele tinha o favor de Deus. E a palavra fala que tinha a perseguição, porque todo aquele que está caminhando sobre o favor de Deus, sobre a direção de Deus, vai ter perseguição. Não pensa que só porque vai ter o favor de Deus, vai ter a direção, que não vai ter perseguição. A Bíblia é bem clara que enquanto nós viver aqui nessa terra, vai ser uma batalha para nós acessar aquilo que Deus tem para nós viver os projetos de Deus. Vai ter batalha, vai ter guerra, vai ter dias que nós vamos querer desistir. Mas a palavra fala que Isaac, ele não desistiu, mesmo com as batalhas, mesmo com as guerras, mesmo com a perseguição, ele não desistiu. E nenhuma terra que ninguém plantava, ninguém queria plantar porque era época de seca, era deserto, a palavra fala que Isaac plantou e colheu 100 vezes mais naquele ano. Então nós precisamos insistir nos nossos projetos que Deus pôs na nossa mão. Nós precisamos consultar a Deus se esse projeto está de acordo com a vontade dele, para nós ter o favor de Deus naquilo ali. Isso é muito importante. Então eu vou deixar aqui alguns versículos e gastando meus óculos, que hoje caso isso está me ardendo, mas eu acho que deixei lá no carro. A palavra fala assim, ele tornou a abrir os poços que havia sido cavado no tempo de Abraão, e que os filisteus haviam tampado depois da sua morte. E Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia, os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e achou uma mina de água. Os pastores de Gera discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que
a água era deles. Por isso, Isaac deu a esse poço o nome de discussão. Depois, os empregados de Isaac abriram outro poço e, por causa dele, também houve discussão. Então Isaac pôs sobre o nome de inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço. E como não houve discussão, por causa desse ele o chamou lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nesta terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu o abençoarei, você, e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus, o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. Até aqui. A palavra fala que Deus apareceu a Isaac e falou com ele: Isaac, não tenha medo, pois eu estou com você. E a pergunta que eu faço é essa: nos seus projetos, as suas decisões, Deus está com você? Você consultou a Deus nisso que você faz, no que eu estou fazendo? E Deus aprovou? Porque aqui Isaac estava em um caminho, em um deserto, e tudo que ele fazia dava certo. Todo poço que ele abria dava água, prosperava, plantava e colhia. Por quê? Igual eu acabei de ler: não tenha medo, Isaac, eu estou com você. Quando Deus está com nós, ainda que a luta venha, que o demônio, Satanás, tenta tirar nós do projeto de Deus, nós temos o favor de Deus, nós vamos ter força para levantar e continuar. Ainda que caímos, ainda que balançamos para lá e para cá, com as lutas, com as tribulações, com os ataques espirituais que Satanás traz para nos derrubar, para tirar nós dos projetos que o Senhor tem para nós, o Senhor vai nos sustentar. Ele vai nos sustentar com suas mãos. E nós vamos retornar para os projetos e vamos avançar naquilo que nós estamos fazendo. Porque nós estamos fazendo algo que o Senhor mandou e que e que nós temos o apoio do Senhor naquilo ali que nós estamos fazendo. Nós temos a direção, nós temos o favor. Por isso nós retornamos o projeto, por isso nós avançamos. E se nós não desistir, porque as lutas muitas vezes é para nós desistir, mas quando Isaac não desistiu, ele colheu 100%, 100 vezes mais naquilo ali que ele estava fazendo. Então nós também precisamos insistir naquilo que Deus nos deu a direção e não desistir. Então fica aí essa palavra abençoada, essa palavra que nos dá instrução, que nos dá direção, porque é uma palavra que nos dá ânimo, porque assim que nós vamos conseguir a cada dia caminhar na direção de Deus. Mas não esqueça de tudo que for fazer, consultar a Deus, aquilo ali é a direção dele, tem o favor dele. Amém? Que Deus nos abençoe, fique mais a palavra abençoada para todos.